Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, meu irmão, minha irmã. Aqueles que são filhos e aqueles que são criatura. O Senhor assim manda dizer que Ele é o início, o princípio e o fim. Não tem ninguém que possa dizer algo que não for por permissão de Deus. Muitas vezes Deus permite que o mal ele bate na nossa casa para nós acordar. Nós não temos feito isso. O que é que acontece? Nós só ora quando está tudo bem. Ou quando está tudo péssimo. Não, isso tem que mudar. A palavra de Deus diz assim que no começo, lá em João, ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E coisa linda está escrita ali, que fora dele não existe vida. Nunca existiu. O que eu tenho assim para falar para você, meu irmão, minha irmã, existem verdades falada e anunciada que não provém de Deus. E é verdade. Tem coisas que a gente usa também, a verdade, na hora incerta, na hora errada. Que nem um exemplo. O diabo, quando veio ter com Jesus, ele disse assim, olha, tá aí as pedras, por que tu não faz pão dessas pedras e coma? E Jesus, olhando para ele, diz para ele o seguinte, que nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Era uma verdade. Só que o momento não era adequado àquela verdade. A boca daquele que trazia a verdade era um mentiroso. A boca daquele que trazia a palavra de Deus, ela estava quem? Errada. É um mentiroso. Mas ele trouxe a verdade de Jesus. Mas Jesus também teve a sabedoria de chegar e repreendê-lo. O que eu tenho assim para falar para você, meu irmão, é que às vezes a pessoa vem com a verdade até você, mas a pessoa está na mentira. Ele é um mentiroso. E por ele ser mentiroso, ele vai querer se justificar na verdade. E aí ele acaba tirando a tua paz, o teu amor, a tua alegria. É como você encontrar uma pessoa na prostituição. Ó, você é uma prostituta, você é um prostituto. Eu não. Eu não. Eu não tenho marido, não tenho mulher, não tenho isso, mas ele está se prostituindo. Ele está vivendo uma mentira. Ela está vivendo uma mentira. Deus, ele tem assim para nós, ou nós se converte dos nossos maus caminhos, ou então ele não tem parte conosco. Às vezes a gente vê algumas igrejas aí que ganham milhões de pessoas, mas eles vivem uma mentira. Você quer ver? 90% dos nossos irmãos pastores, eles fazem campanha dentro da igreja. E as campanhas, ela não provém do Espírito de Deus, ela é da carne. O que provém do Espírito de Deus são propósitos. É diferente de uma campanha. A campanha, por exemplo, se você faltar um dia, você perdeu a tua bênção. Porque ela não provém de Deus, ela é do diabo. Mas o propósito que você faz diante de Deus é lhe servir em espírito e em verdade. Deus, mesmo que você não tenha condições, Ele vai te dar as condições de você chegar lá. Vou colocar para você. Uma pessoa que é prostituta, uma mulher que tem vários homens. Essa mulher, ela sabe que está errado. Mas aí ela chega ali diante de Deus e fala, Senhor, eu tenho um propósito para falar com o Senhor. Tira esse mal de mim, entra comigo nessa causa e eu serei sua serva.
o que vai acontecer com ela? Deus ele vai tirando, ele não tira de uma vez, mas ele vai tirando. Para que ela saiba que ele é com ela. É o caso de nosso irmão, que está dentro das escrituras, Jacó. Jacó, ele errou. Quando ele ultrapassou seu irmão. Mas era um propósito de Deus. Aí ele chega e fala com Deus, Senhor, eu tenho algo para falar para o Senhor. Se o Senhor for comigo, quando Deus aparece lá para ele, quando ele dorme em cima daquela pedra lá, e aparece para ele aquela escada que sobe, desce, ele vê anjos subir, vê anjos descer. Aí ele fez um pacto com Deus, ele fez o que? Um propósito com Deus. Se o Senhor for comigo, lá na casa do meu tio Labão, e me enriquecer, me fazer isso comigo, eu voltarei. E aqui, Senhor, eu lhe servirei, em espírito e em verdade, e trarei o dízimo de tudo aquilo que o Senhor me der. Ele foi. 21 anos depois, Deus manda ele voltar lá em Êxodo capítulo 35, você vai ver isso. Manda ele voltar ali e edificar o altar, qual ele tinha feito um propósito com Deus. Deus não amaldiçoou ele. Pelo contrário, o abençoou mais ainda. Agora, aqueles que fazem campanha, quando o camarada ele perde a benção, além de ele perder a benção, ainda a casa dele fica em ruína. Porque não foi Deus quem o deu. É uma inverdade. Aí o que acontece? Ele vai querer se justificar diante da palavra de Deus. Que justificação que ele tem? Se ele vive uma mentira, se ele é um enganador, falso, profeta do dia, nós temos que ser profeta de Deus, orar a Deus, buscar a Deus. Deus vem falar em sonho, Deus vem falar conosco. Quando nós profetizar alguma coisa, vai acontecer, porque Deus ele é conosco. De outra forma, o que você vai ter, irmão? Nada. Você vai ter o quê? Um testemunho falso. Aquele carro que você diz que foi Deus que te deu na campanha A, B ou C, o dia que você não pagar as prestações, o que vai acontecer? O diabo vai lá e leva embora. Aí você chega lá e fala, ah, Deus me deu, Deus me deu. Deu nada. Deus nunca te deu nada. Ali foi o diabo que te mostrou um caminho para poder te envergonhar você lá na frente. Cadê a tua casa? Cadê o teu carro? Cadê os teus bens? Você vive debaixo de maldição, irmão. Vai se converter. Para com esses falsos ensinamentos que tem aí dentro das igrejas. Tem um encontro com Deus. Busca, que Deus vai falar com você em sonho. Deus ele quer o melhor para você, meu irmão. Deus ele quer te dar a tua casa, o teu carro. E aquilo que Deus dá, o diabo não toma. Não toma. Ele não pode tomar. Nós vimos lá as terras de Nabote. Quando o rei ali de Isabel entra ali e toma a casa e mata ele, mais tarde, o que aconteceu com aquelas terras? Não voltou para a família? Ninguém fica com o que é teu. Ninguém fica com a tua mulher, ninguém fica com os teus filhos, ninguém fica com o teu marido. Porque se Deus é contigo, ninguém vai tomar aquilo que é seu. A feitiçaria, a macumbaria, ele não tem poder, irmão. A palavra de Deus disse assim que eles veio para roubar, matar e destruir aquilo que foi colocado para você. Mas você é servo do Senhor. As tuas orações vão fazer a mudança, vai fazer a modificação. Esse, meus olhos, viu o diabo aqui, olha. Aqui. Ele entrou e foi atrás de um pessoal que estava saindo daqui. Eu vi com os meus olhos. Em carne e osso, que nem eu aqui, assim, ó. Eu vi. E ele é o diabo. É um anjo maligno. Então, irmão, acredita, irmão. Acredita. Um dia desse, Deus falou comigo. E eu sempre vou lá no monte orar. E lá tem umas irmãs lá que estavam orando, estavam buscando a Deus.
E todas as vezes que eu chegava lá, eu ficava maravilhado. Falava, oh, glória a Deus. A irmã falava em língua, pulava, e ela gritava, e ela profetizava isso e aquilo. E várias irmãs, não é uma só não, várias. E Deus veio falar para mim que eles estavam vivendo um período de feitiçaria. E eu não entendia por quê. Aí quando chegou um dia desse, eu voltei lá no monte e falei com Deus, Senhor, o que significa isso que o Senhor mostrou para mim? Estou vendo que a irmã é de oração, a irmã está aqui, está buscando. Aí eu comecei a prestar atenção e comecei a ver as falhas dos irmãos. Irmão, cuidado, cuidado, muito cuidado com aqueles que dizem ser profeta, com aqueles que dizem que isso, que aquilo, irmão. Aí você vê, irmão, que são aqueles irmãos que não se unem com outro irmão. Eles acham que só eles é o bom, só eles faz isso, só eles faz aquilo. Nem o próprio Jesus se separou, ficou sozinho, irmão. Ele mostrava que ele precisava de mim e eu precisava dele, naqueles dias que ele estava aqui. Assim é Deus conosco. Deus não precisa de nós, mas nós precisamos de Deus. E se Deus não abrir as portas, irmão, nada nós podemos fazer. Eu venho falar assim com você, meu irmão, minha irmã, e nessa oração que eu vou fazer, para Deus poder abrir a tua mente, para que quando você abrir a palavra, você tenha um discernimento da palavra de Deus, para que ninguém venha te enganar. Tá? Eu já fui muito enganado por irmãos falsos, enganosos, homens que diziam ser pastor, outros diziam que era missionário, outros que diziam que era Deus que estava mandando falar isso, falar aquilo. Foi tudo mentira, irmãos. Tudo mentira. Ou você busca a Deus em verdade, ou então você está fora. Porque muitas vezes é o próprio coração da pessoa que fala, não é Deus. Outras vezes é o diabo que usa a pessoa para poder falar. E outras vezes Deus quer falar uma coisa, a pessoa fala outra. Então esteja sempre atento, porque Deus, Ele é contigo. A sua fidelidade é que vai fazer a transformação diante da palavra. Porque a palavra, irmão, a mesma Bíblia que está na minha mão, está na sua. E a mesma Bíblia que está na nossa mão, está lá na mesa do católico. Também está na mesa do quem? Do feiticeiro. Você vai lá na mesa branca, você vai ver lá a Bíblia. E outras igrejas que temos aí, irmãos, que está fora do contexto, mas para eles é certo. Então eles vivem a verdade numa mentira. Cuidado. Vou fazer uma oração por você, tá? Se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida. Agora, se você não crer, você vai continuar sempre sendo o mesmo aí, tá? Ó Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que essa verdade seja verdadeira na vida deste cristão, dessa criatura. Que esta palavra, Senhor, ela venha trazer o conforto, venha libertar esta pessoa do vício, das drogas, da prostituição, do engano, da mentira. Porque só o Senhor tem o poder de executar esta obra. E eu, na qualidade de servo e amigo de Deus, eu profetizo hoje que toda a maldição que entrou nessa casa caia por terra. E toda a maldição que veio de outros países para poder nos entristecer não tenha poder de entrar dentro da nossa casa e tocar naquilo que é nosso. E nem naqueles que nós apresentar ao Senhor. Em nome de Jesus, eu, na qualidade de servo, eu repreendo toda a maldição e o abençoo em um nome de Jesus. Amém? Segura tua vitória. Glória a Deus. Amém.